Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa abundar em nossas vidas, de forma que a gente continue a crescer nesta graça salvadora que Ele nos concede. Amados, hoje, sexta-feira, vamos para as últimas duas perguntas da nossa lição bíblica diária, concluindo aqui a lição de número 21, com as perguntas 11 e 12. Só recapitulando que ontem, na quinta-feira, nós lemos quando o apóstolo Paulo dá uma verdadeira aula de empatia, quando ele manda, quando ele exorta a igreja a alegrar-se com as pessoas que estão alegres e chorar com as pessoas que choram. Também nos orientou, no Espírito de Cristo, que nós buscássemos uma vida de unanimidade com os nossos irmãos e também nunca ambicionar coisas altas neste mundo, as coisas deste mundo, as coisas grandes deste mundo, as coisas grandes e passageiras deste mundo, Se é da vontade de Deus que ele pegue um homem lá das montanhas de Belém, uma pessoa completamente anônima, uma criança, um menino, um adolescente, um jovem sem nenhuma experiência e quer transformar dele um rei, é Deus quem vai fazer isso. Mas nós não devemos ambicionar essas coisas, que nós devemos, obviamente, no Espírito de Cristo, é nos colocar nas mãos de Deus e Ele faça de nós o que Ele quer. Se é para a nossa humilhação, e através dessa humilhação o reino de Deus seja propagado, que seja. Se é para recebermos alguma honra da parte de Deus neste mundo, que também seja para engrandecimento do reino de Deus, para o bem das pessoas, para a salvação de muitos. Nunca para a glória do homem, uma glória passageira deste mundo, que nada disso serve, O que nós buscamos é algo muito superior, algo eterno, E essa é a consciência que o Espírito de Cristo, tanto aqui através de Paulo, como através dos profetas e dos demais apóstolos, tenta inculcar em nossa mente. Que nós devemos buscar isso, ambicionar as coisas altas desse mundo, na verdade, tem sido uma verdadeira armadilha para as pessoas esquecerem o reino de Deus e se apegarem aos prazeres deste mundo, Paulo ainda disse, olha, se acomodem, procure aceitar e se acomodar e gostar de uma vida humilde. Cuidado com as ostentações, com a vida que o mundo quer dar para vocês, que é uma vida de ilusão, Muita riqueza, muito luxo, uma vida de viver para atender os prazeres, As bajulações, os reconhecimentos, os louvores, Isso é muito perigoso. Então, Paulo diz, se acomodem com as coisas humildes. Que coisa, E é o grande apelo que a Bíblia nos faz sempre, Que o próprio Senhor Jesus fez a gente. O que Deus espera é que a gente seja fiel no pouco. Deus não quer que a gente seja fiel no muito. A fidelidade no muito é uma consequência da fidelidade no pouco. Porque o Senhor nos conduz a essa condução com a sua ajuda, para essa condição de ser fiel no muito. E então Paulo concluiu no verso que nós vimos ontem, o último verso de ontem, e o mandamento que ele diz é: não sejam sábios aos vossos próprios olhos, não se achem sábios, Ou, em outras palavras, não caiam na armadilha de achar que vocês são sábios, porque isso é orgulho, isso é enganoso, isso é prejudicial para a igreja, o corpo espiritual de Cristo, aqui na terra, a igreja de Deus, Então, hoje, primeira pergunta de hoje, a pergunta 11, diz assim: que outros mandamentos, além destes que Paulo
já nos deu ontem, anteontem, que outros mandamentos têm a ver com o testemunho público. Paulo continua recomendando aqui, ó, ele vai continuar recomendando. Qual é o mandamento? O versículo 17 e 18, ele diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo, ele está praticamente repetindo o que ele já disse, né? No verso 14, abençoai as pessoas que perseguem vocês, né? Abençoai aqueles que estão amaldiçoando vocês, né? Ele já disse também, né? Não pagar mal por mal, o amor não seja fingido. Paulo deu aqui uma série de mandamentos espirituais, né? Muito rico, e ele vai dizer o que Cristo disse: não paguem, não torneis mal por mal. Se alguém faz o mal a vocês, não façam isso. Não faça isso. Mas eu não posso fazer o bem, mas não pague com o mal. Se você, por enquanto, não pode pagar o mal com o bem, o sujeito lhe fez o mal, você vai agora fazer o bem para ele. Se você não pode fazer isso, porque não atingiu essa estatura espiritual ainda, calma, não pague com o mal. Continue orando, continue crescendo na fé, que o poder para pagar o mal com o bem será dado com o tempo, com a experiência espiritual, com o tempo de fortalecimento ao lado de Cristo. Paulo diz ainda: procurem as coisas honestas. As coisas desonestas é um problema porque ela vai sempre conduzir ao escândalo público, à vergonha pública. O homem ser humilhado e perseguido por causa da justiça é uma honra, né? O homem ser humilhado, como Cristo foi, nu no meio da rua, sendo chamado de malfeitor e tal, né? Foi uma honra. Mas o homem ser humilhado, escrachado publicamente porque fez algo de errado, isso é escândalo, é completamente desaprovado pelos céus. Então devemos buscar as coisas honestas para evitar isso. E vivemos dias de muitos escândalos, de líderes religiosos envolvidos com essas coisas aqui. Então a gente não deve seguir isso. Então esses líderes religiosos fecharam os ouvidos para essas exortações que Paulo dá, né? Coisas honestas diante de todos os homens. Aí ele diz assim: se for possível, veja que tem uma condição aqui, tem uma partícula condicional aqui, se for possível. Quando o poder estiver em vocês para escolherem isso, tenham paz com todos os homens. Por que ele diz isso? Porque às vezes a paz é impossível, porque o outro lado quer guerra. Você pode dizer assim: eu não tenho inimigo, porque você não faz inimigo. Mas o outro lado se fez inimigo sem você querer ser inimigo. Então, nem tudo está sob o seu controle, né? Às vezes está no controle do outro. É por isso que Paulo diz: se for possível, quanto depender de vós, né? Tenham paz com todos. Agora, o que ele está dizendo é: nunca a guerra parta de vocês. Nunca o conflito, nunca a confusão parta de vocês. Tenham paz com todos. Estejam quietos. E quando os outros provocarem a guerra, aí, e fizerem mal a vocês, não devolvam no mesmo mal. Que mandamento, né? Que sabedoria espiritual é essa que está dita aqui pela boca de escrita aqui na pena de alguém que realmente conheceu a Cristo. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa abundar em nossas vidas, de forma que a gente continue a crescer nesta graça salvadora que Ele nos concede. Amados, hoje, sexta-feira, vamos para as últimas duas perguntas da nossa lição bíblica diária, concluindo aqui a lição de número 21, com as perguntas 11 e 12. Só recapitulando que ontem, na quinta-feira, nós lemos quando o apóstolo Paulo, né, dá uma verdadeira aula de empatia, quando ele manda, né, quando ele exorta a igreja a alegrar-se com as pessoas que estão alegres e chorar com as pessoas que choram. Também
nos orientou, né, no Espírito de Cristo, que nós buscássemos uma vida de unanimidade com os. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a nossa pergunta 12, a última pergunta dessa nossa lição, da lição desta semana, quando diz assim, com que arma, obviamente no espírito, estamos falando aqui de arma física, né? Com que arma no espírito, ou com que arma espiritual, o servo deve lutar contra o mal, né? Porque o mal, Paulo já vai deixar claro quando ele escreve para a igreja de Éfeso, né? Se não me falha a memória, para a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim, ó, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o ser humano, contra o meu semelhante. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, no âmbito do espírito, né? Então, a verdadeira luta que Cristo está nos convidando a entrar nesta guerra, né, a se preparar para esta guerra, que ela é inevitável, todo mundo no planeta está envolvido nesse conflito cósmico, Paulo aqui está convidando também. Vamos ver como é que ele faz aqui em Romanos 12, versículo 20 e o 21, ele diz assim, né? Só para lembrar que no texto anterior, ele manda que a gente não pague mal por mal, busque as coisas honestas, e se tiver no nosso controle estabelecer a paz com todo mundo, a gente faça, né? Aí ele diz assim, ó, né? Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se o inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, do inimigo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que coisa, né? Que coisa linda. Ao invés de eu, com espírito de vingança, devolver um tapa que eu tomei na minha face, uma vergonha que uma pessoa que se fez meu inimigo me atacou, ao invés de eu devolver o mesmo tapa, me vingar ou fazer justiça, dando na mesma moeda, que seria justiça, que eu estivesse fazendo, olha o mandamento que ele me dá, um mandamento para homem espiritual, um mandamento para ir além da primeira milha, para ir à segunda milha, porque a primeira milha todo mundo é fácil de ir, alguém que dá um tapa, você devolve outro, ele está mandando ir à segunda milha, fazer o que ninguém espera. Que ensinamento, né, poderoso esse aqui. Aí ele está dizendo para mim e para você aqui, olha. Ó, o teu inimigo, se você tiver com fome, ele vai fazer o quê? Ele vai esconder a comida. Se você estiver morrendo de sede, ele vai esconder água para você morrer, porque ele quer que você morra. O inimigo, quem se torna inimigo de qualquer coisa, de alguém, vai. Inimigo é nome de gente ruim. Só quem se torna inimigo é aquele que tem o mesmo espírito de Satanás, que tem um nome na Bíblia de inimigo, né? Então, o inimigo é aquele que vai te matar, que vai procurar, né, te matar. Aí alguém pode dizer assim para você, mas o próprio Deus não vai chegar um tempo em que ele vai aniquilar os seus inimigos? Vai. Não ele, mas a justiça. A Bíblia chama ele de aquele momento que Deus executa essa sentença, como juiz que tem que executar, não pode fugir da sua responsabilidade. A Bíblia chama de o estranho ato de Deus. É estranho ato porque um Deus de amor, um Deus de vida não promove morte. Um Deus de amor não promove violência. Mas é um estranho ato, é uma coisa necessária que tem que ser feito. Com dor no coração, mas tem que ser feito. Não é? E aí, meus irmãos, olha que coisa interessante. Então, o inimigo, quando desafiou Deus nos céus, a sua honra, a sua glória, a sua lei, porque é o legislador do universo, o inimigo afrontou tudo. Por que Deus não fulminou o inimigo lá nos céus, que causou um verdadeiro estardalhaço no céu, ao ponto de arrastar a terça parte dos anjos, que eram anjos
né, criados para o bem, para a luz, para a vida eterna. E o diabo agora, né, aquele que se tornou o diabo, o adversário, ele criou aquele estardalhaço de revolta, de rebelião, criando 2 grupos, né? Um grupo contra Deus, criando um exército inimigo para lutar contra Deus. Deus poderia ter fulminado tudinho ali, virado cinza, todos eles. Mas o que é que Deus fez? Ele não pagou o mal com o mal. Ele nos dá o exemplo de como deve ser feito, né? Deixa o processo natural, que isso vai acontecer, o mal vai se degradar, o mal vai se revelar quem é, a sua face vai aparecer cada vez mais, e está aí a face do mal. Aí toda a desgraça, todas as consequências, o mundo sofrendo, né? Desde muito tempo, a maldade criada ali pelo, né? Originada pelo diabo lá. Então, é assim que o Deus maravilhoso que nos ensina, que nos manda fazer, ele manda porque ele já fez antes algo muito, infinitamente superior à nossa condição. O tipo de traição, o tipo de maldade que foi feito contra ele, e ele perdoou, e ele, né, perdoou a quem se arrependeram e não destruiu o inimigo que estava querendo lhe matar, que ele destruir, né, porque o diabo queria destruir o reino de Deus, né, acabando com a imagem de Deus. E aí ele nos dá esse exemplo. Então, o que Deus pede para que a gente faça, que é através da boca dos seus servos, né, através de Cristo, através dos profetas, né, antes dos apóstolos, e dos apóstolos, né, após Cristo. Então, o que ele nos pede para fazer é aquilo que é para o nosso bem. Não, nada é mais importante para a gente do que a gente ter dentro da nossa consciência, quando a gente vai colocar a cabecinha lá no travesseiro para dormir à noite, né, de que a gente não tem nenhum tipo de vingança e não corre risco de praticar qualquer tipo de injustiça. Eu estava lendo um e-book, né, de um irmão nosso, que no e-book dele tem um pensamento, né? Pensamento muito interessante falando sobre o perdão. E aí um anônimo escreveu assim, olha, guardar mágoa ou guardar espírito de vingança, né? Guardar mágoa é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Já imaginou o nível de cegueira que esse espírito coloca nas pessoas? Isso só faz mal a gente. Quando Deus pede que a gente ame o inimigo, que a gente ore por ele, abençoe aquele que está nos amaldiçoando, né? Se o nosso inimigo, que a gente sabe que ele quer matar a gente, chegar com fome, a gente tem que dar comida para ele. Dê comida. Isso vai fazer tão bem ao seu coração. Se aquela pessoa está querendo te matar e tal, chegou morrendo de sede, dê água para ele beber. Isso vai fazer tão bem ao seu espírito. Então Deus sabe, o Deus da vida sabe o que está fazendo. E ao fazer isso, aquele inimigo pode se tornar em alguém mais complacente ou até tirar aquele espírito maligno dele de querer fazer o mal. A Bíblia diz que fazendo isso a gente vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. O que é brasa viva na cabeça? Brasa, fogo. A tipologia de brasa viva tem a ver com o espírito. Ao fazer isso, a gente está ajudando o Espírito de Deus a trabalhar na cabeça daquela pessoa para que possa o convencer de forma mais poderosa e ele se converter. Nada é mais poderoso do que a gente fazer o inesperado na vida de alguém que está querendo fazer o mal e recebe o bem. Essa é uma arma poderosíssima em prol do reino de Deus para converter pessoas. Que o Senhor nos use, nunca permitamos nos esquecer dessas orientações, porque são armas eficazes na salvação de pessoas para o reino de Deus. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a nossa pergunta 12, a última pergunta dessa nossa lição, da lição desta semana, quando diz assim, com que arma, obviamente no espírito, estamos falando aqui de arma física, né? Com que arma no espírito, ou com que arma espiritual, o servo deve lutar contra o mal, né?
porque o mal, Paulo já vai deixar claro quando ele escreve para a igreja de Éfeso, né? Se não me falha a memória, para a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim, ó, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra o ser humano, contra o meu semelhante.